Estamos de volta, hoje direto da sede do governo, falando de educação ambiental, falando de saúde, falando de obras e falando de educação, que é o mais importante. E neste bloco vamos falar com nosso eminente governador José Mello, vamos falar sobre saúde. Então, governador, saúde é uma pedra no sapato, acho que do Brasil todo, porque a gente vê tantos problemas de saúde, problemas com médico, médico que às vezes diz assim, não, eu não tenho condições de trabalhar, às vezes o outro vem e diz assim, não, tem condições, mas você faltou e papapá. Como é que o senhor está gerindo esse problema? Esse realmente é um problema que aflige o mundo todo, né? E se você, por exemplo, tira férias e vai aos Estados Unidos e chega lá, você adoece, se você não tiver os dólares para pagar, você não tem um sistema público lá para atender. O Brasil, ele tomou uma decisão, ele criou o SUS, né? Criou o SUS e dividiu no SUS as tarefas. Ele hierarquizou as ações do SUS. Então ele disse assim, a União fica com essa parte, o Estado fica com essa parte e os municípios ficarão com essa parte. Então, qual é a parte que toca aos municípios? É a parte da atenção básica. O que ele chama de atenção básica? É aquilo que você vai a um posto de saúde, o médico examina a tua criança e aí verifica que precisa de um exame, ele passa o exame, verifica se passa uma radiografia, passa uma radiografia. É aquele sistema em que você tem um corte no braço, aí vai lá e faz a sutura. É aquele sistema em que você tem um acidente e tem um osso seu quebrou, mas não seccionou, então precisa só de fazer a mobilização, etc. Enfim, isso tudo é feito... É o básico, né, na chamada atenção básica. São as vacinações, são a parte preventiva. E deu ao Estado a chamada que ele chama de média complexidade. São as internações, as cirurgias, não é? As coisas um pouquinho mais complicadas. O que acontece no estado do Amazonas? O que acontece no estado do Amazonas é o seguinte, o nosso estado, o nosso governo, ele tem um sistema de saúde pública muito forte, muito grande. Os CAICs, os CAIMs, as maternidades, os prontos-socorros, né? Uma profusão de hospitais, né? Tem a SEMA que fornece, tem um sistema muito robusto. Por que esse sistema não funciona da forma assim, muito mais resolutividade? Porque a atenção básica, infelizmente, não funciona. Ainda não funciona. Com a entrada do prefeito Arthur, fizemos aí um trabalho conjunto e ele está construindo uma série de obras na área periférica da cidade de Manaus, para que ali possa a atenção básica receber a sua resolutividade, porque hoje 70% de tudo que ocorre dentro dos nossos hospitais poderia ser resolvido lá na ponta. Como não tem ainda, aí desafogaria, e eu reconheço aqui o esforço enorme que o Arthur está fazendo no sentido de corrigir essa situação, como não tem ainda, a nossa rede hospitalar tem que atender. E no interior do estado é pior ainda, porque lá praticamente tudo é feito dentro do nosso hospital. Então, isso tem duas consequências. Um custo muito alto para nós. 2, nós não somos remunerados. Porque quando a prefeitura ela tem um procedimento da atenção básica, o governo federal remunera. Quando o Estado tem um procedimento da atenção básica, não é remunerado. Mas o nosso Estado gasta de recursos próprios 23,75% em média dos seus recursos próprios em saúde pública. Por isso é que nós construímos o ano passado, ampliamos o Francisca Mendes, colocamos uma hemodinâmica de 3D, que permite que você faça os procedimentos de forma muito mais rápida e mais eficiente. Ampliamos o Hospital Balbino Mestrinho, né, a maternidade Balbino Mestrinho, que hoje é uma das mais bem aparelhadas do Brasil. Por isso que nós lançamos agora o mega projeto aí de construção do hospital da Zona Norte. O pronto-socorro será concluído até o final de junho, não é? Por isso que nós fizemos a UPA do Campos Sales, já inauguramos a UPA do Campos Sales. Por isso é que nós estamos fazendo todas essas obras aí, no sentido de que a gente possa aprimorar cada vez mais. No interior do estado, nós estamos construindo vários hospitais, já inauguramos o Hospital de Tabatinga, o de São Paulo de Olivença, este ano. Vamos inaugurar agora no sábado o Hospital de Japurá, outra semana vamos inaugurar o Hospital do Pavini,
lançamos o edital e está em licitação um grande hospital de 100 leitos em Manacapuru, para ser uma espécie de hospital de referência ali, naquela área toda ali de Manacapuru, atingindo a Yanamã, Nuri, Beruri, Caapiranga, né, para poder desafogar um pouco aqui a cidade de Manaus. Lançamos também o edital para a construção do hospital do Anuri. Estamos construindo um hospital, lá um SPA, lá no Matupi. Lançamos 2 programas fundamentais olhando o câncer de mama e o câncer do colo do útero. Uma foi a vacina do HPV. Aliás, essa aí para mim foi uma sacada muito importante. Conseguimos universalizar. Toda jovem que foi vacinada agora com 11, 12, 13 anos não terá lá na frente a oportunidade desse câncer se instalar nela, né? E instalamos mamógrafo em todos os municípios do interior do Amazonas e aqui na cidade de Manaus para fazer o preventivo do câncer de mama, né? Muito importante. E além disso, estamos concluindo a instalação em todos os hospitais do interior do estado, um equipamento que permite que as imagens feitas, não só pelo mamógrafo, mas feitas também pelos aparelhos de raio-x, essas imagens possam ser transportadas via satélite para a cidade de Manaus, e aqui a nossa central recebe e o especialista analisa aquela imagem e orienta o médico que está lá no interior como é que ele deve proceder em relação à imagem que ele analisou. Quer dizer, esclarecendo que o médico que está no interior, às vezes, é de uma outra especialidade. Então, não que ele não saiba, mas ele, às vezes, ele vai fazer uma tomografia de mama, mas ele é um ortopedista, então ele vai precisar de um especialista. Não, e pior ainda, ele não é nem um ortopedista, ele é um generalista. Né? Em mais de 90% dos nossos interiores, o que nós temos é médico generalista, ele é um clínico, ele analisa, etc. Aqui acolá ele sabe fazer um parto, etc. Uma cirurgia de emergência. Por exemplo, essa parte da telemedicina é super importante. Vamos supor que você seja um médico lá do Japurá. Você não é especialista em abrir um abdômen de uma pessoa, mas chegou lá uma pessoa esfaqueada e ele tem que abrir para poder fazer as suturas internas, senão aquela pessoa vai morrer sangrando. Então ele vai ter que fazê-lo. Então o aparelho fixa no campo cirúrgico e aqui um especialista vai orientá-lo. Faça assim, faça a sutura tal, afastador assim tal. Magnífico. Etc. Então maravilhoso são isso. Avanços muito grandes que nós temos aí na área da saúde, fundamentais para a resolutividade. Temos um programa muito legal que é fazer cirurgia no interior. Né? Só o ano passado nós tivemos 60 mil procedimentos nesse sentido, que vai desde cirurgias dessa parte aqui mais simples, vesícula, laqueadura, essas cirurgias mais simples, e também a parte de cirurgia de catarata, que uma profusão de pessoas no interior precisam disso aí, além de exames importantes, e isso tem até no Barco Pai, que é aquele barco que vai aí para o interior, etc. Até no Barco Pai nós instalamos um equipamento de mamógrafo também, para com o Barco Pai encostou numa comunidadezinha daquela, a senhoria vem e identifica, enfim. Portanto, em relação à saúde pública, nosso governo teve muitos avanços. Isso vai melhorar muito aqui na cidade de Manaus, quando a Prefeitura de Manaus conseguir concluir o trabalho que ela está fazendo de construção, né, dos centros que ela está fazendo na bairro periférico da cidade de Manaus. Parte desta demanda que hoje vai para dentro dos nossos hospitais, vai para essas novas áreas construídas, o que vai facilitar muito. E os nossos hospitais, portanto, ficarão livres para atender aqueles pacientes que vêm para os exames próprios da média complexidade e também das cirurgias, que esse é um grande problema que a gente tem hoje. Uma coisa boa que estamos construindo é o pronto-socorro da zona norte da cidade de Manaus, que vai desafogar muito o Platão, vai desafogar o 28 de agosto e vai desafogar, com certeza, o João Lúcio. Eu não tenho dúvida de que o senhor vai continuar conosco, vai continuar nesse governo, para que nós possamos vir aqui outras vezes e falar isto aqui e mostrar. Isto foi feito no governo do nosso professor José Mello. Nos encontramos, então, no próximo programa. Até lá.